Olá pessoal, meu nome é Cossécio e hoje estou começando uma nova série de vídeos. Na última eu falei sobre as doutrinas que são ensinadas aos cristãos e o que a Bíblia diz a respeito. Nessa eu quero falar sobre o que as pessoas dizem da nossa crença e do nosso Deus. O primeiro lugar das afirmações mais conhecidas e citadas hoje em dia são as do tipo: por que Deus permite o mal? Por que tem tanto sofrimento? Se Deus existe, por que Ele permite a maldade no mundo? Tragédias inexplicáveis, doenças incuráveis, crianças morrendo de fome, injustiça social, guerra, opressão, maldade, crueldade do homem. Por que Deus permite isso? Onde está Deus? A primeira coisa é compreender que nós não somos desse mundo. Eu falei disso muito naquele vídeo, As Dificuldades da Vida. Seria muito bom você assistir. Você já ouviu falar da expressão a escola da vida? Pois é, essa vida é só uma escola para a vida que nós vamos viver depois. Quando você é uma criança pequena, deixada pelos pais na escola, você não compreende, passa dificuldades, aborrecimento, mas quando você volta para casa, você esquece tudo o que aconteceu, porque você está de volta na segurança, no carinho dos seus pais. E nós, os cristãos, deveríamos saber que as dificuldades dessa vida fazem parte do nosso processo de aprendizagem. Algumas pessoas ficam totalmente desnorteadas e nem sabem como vão reagir a determinadas situações. Eu às vezes fico abalado também. Mas certas pessoas agem como se a vida na Terra fosse tudo que existe. E não é verdade. Se você começar a pensar nas coisas com uma perspectiva eterna, você vai ver tudo com olhos diferentes. Todas as dificuldades que nós passamos ou vemos os outros passarem são parte do nosso processo de aprendizagem. E daqui a 2000 anos a gente nem vai se importar mais com isso. Quando toca o sinal para o fim da aula, os alunos saem com toda alegria, porque acabou a aula. Quando chega na sexta-feira, quem não trabalha no final de semana, fala: uau, nossa, até que enfim. Você fica todo feliz que aquela luta da semana acabou. Nós cristãos deveríamos sentir da mesma maneira quando toca o sino da morte. Deveria ser uma alegria aquele momento da gente ir para casa e aquela expectativa de que o melhor ainda está por vir. Por isso a gente não deve ficar todo confuso com acontecimentos estranhos, tragédias. Algumas tragédias e acontecimentos são parte da vida. O pneu do carro furou no meio da chuva. Faz parte, né? Outras Deus usa para nos ensinar. Nossa, meu patrão é uma pessoa super difícil de lidar. Outras Deus usa para levar as pessoas para casa. O teto da igreja caiu e matou os 50 fiéis quando eles estavam orando. Ótimo, uma boa maneira de ir embora para casa. Estavam buscando a Deus e foram. Mas muitas das tragédias elas são causadas pelo homem. Não é Deus que promove ou financia as guerras. Não é Ele que está matando as crianças de fome, torturando e matando e oprimindo os inocentes e os pobres. Quem está fazendo isso há muito tempo é o próprio ser humano. O mesmo homem que diz que não precisa de Deus, que está evoluindo, se aperfeiçoando, se tornando um ser melhor, mais humano, mais consciente. Esse homem que afirma que Deus não existe, ele deveria pensar que se realmente Deus não existe, a culpa de toda essa maldade e crueldade e injustiça é de quem? Se Deus não existe, essa culpa é do próprio homem, não tem mais ninguém a quem culpar. E se Deus existe, então sinto informar que a culpa continua sendo do homem, porque ele não está seguindo os princípios que Deus estabeleceu para ele ser feliz aqui nesse mundo. Deus nos criou e nos colocou nesse mundo para desfrutar da vida, para ser feliz ao lado dele. E ainda nos deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser, mas se você escolheu o mal, não espere receber o bem. Essa é que é a grande questão. Não foi à toa que Deus colocou o homem primeiro para cuidar do seu jardim. Tinha uma lição a ser aprendida ali. Cada árvore dá o seu fruto. Se você plantar pimenta, você não vai colher uvas. Tudo que o homem semear, isso é o que ele vai colher, mesmo que demore. E isso é o que acontece. Muitas pessoas acham que não vão colher. Mas olha para você ver, o pé de manga, por exemplo, ele demora em média 10 anos para dar manga. Você planta
E aí fala, 5, 6 anos, fala, nossa, esse negócio nunca vai dar nada. Mas depois de um bom tempo, quando ele começa a dar, ele dá manga demais. Cai no chão, os galhos ficam lotados, dá para as aves, dá para os animais, dá para você comer à vontade, dá para os vizinhos, dá para o chão e sobra. E assim também é na nossa vida. Se você plantar, você vai colher. E você pode plantar, plantar, plantar e achar que não vai dar em nada. Mas não se engane, vai. Um dia você vai colher. E provavelmente você vai colher muito daquilo que você plantou. E o homem vem plantando mal há muito, muito tempo. E ele sempre culpa a Deus pelo mal que ele colhe. Em Provérbios 19, 3, fala: a estupidez do homem arruína a sua vida e ele culpa a Deus. É exatamente isso que acontece. Mas aí tem gente que fala assim, mas então por que Deus permitiu o mal nesse mundo? Quando Deus criou o mundo, Ele nos deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Ele nos avisou o que nós deveríamos fazer e o que nós não deveríamos fazer. Mas Ele não nos impediu. Você pode assistir o vídeo que eu gravei sobre o sexo, você vai entender essa parte. Como é que você vai poder escolher se você não tiver opções? Igual o guarda-roupa de médico. O que eu vou vestir hoje? É tudo branco, né? Você não tem escolha. Então, se o mundo fosse totalmente perfeito, sem o mal, a sua escolha ia ser falsa. Você não ia poder escolher nada, porque você só ia ter o bem para escolher. Então você vai escolher fazer o bem ou fazer o bem. E Deus te deu essa liberdade. Ele deixou o mal, Ele permitiu, porque você tem muitas coisas para aprender, e para você realmente ter uma escolha verdadeira. O que você quer fazer? Então você não foi iludido, você escolhe e você colhe aquilo que você escolheu. O fruto daquilo que você escolheu. Então não tem por que culpar a Deus. Nem adianta tentar provar que Ele não existe ou retirar a culpa do ser humano, colocar a culpa na religião também não serve. Todos esses argumentos são super fracos. Igual o argumento da teoria da evolução. Os ateus, eles afirmam que o mundo estaria melhor sem Deus. Mas é só olhar para como o homem está hoje. Ele nunca esteve tão afastado de Deus, igual ele está hoje. A sua situação não melhorou. O homem está cada dia mais egoísta, mais insensível, mais frio, com os valores cada dia mais invertidos. A felicidade é artificial, igual aquela bandeja de frutas de cera, toda brilhante, apetitosa, mas não tem nem como comer, não tem gosto, não tem sabor, não alimenta. É isso que o homem está vivendo hoje. É só você assistir as propagandas de televisão e ver as atitudes e os valores. As mulheres com aqueles olhares sensuais para as câmeras, mas não tem paixão no coração, é tudo ensaiado. Os homens todos perfeitos, com físico, cabelo, fingindo ser másculo, mas cada dia o homem está mais afeminado. As pessoas estão valorizando o dinheiro e o sucesso acima das próprias vidas. Os casamentos são artificiais, os filhos são um brinquedo. O ser humano vale menos que um cachorro na rua. Ele é egoísta, está buscando só os próprios interesses, adota cachorro e despreza a criança, abandona a criança, exalta e valoriza a individualidade e sofre com a solidão e a falta de amor, busca a espiritualidade para completar paixões materialistas, adora a criação, a natureza e despreza o Criador. Então o homem nunca esteve tão perdido e tão afastado de Deus, buscando tanto e não encontrando nada. Se você não acredita que existe vida após a morte, então vai lá, vive intensamente, não liga para ninguém, prejudica quem você quiser, para você conseguir tudo que você quiser, porque depois da morte não tem nada, acabou. Você não vai ter consequência nenhuma. Mas as pessoas que têm um pouquinho de cérebro, as pessoas um pouco racionais, elas não fazem isso. Porque, apesar de querer demonstrar que elas não acreditam em Deus, elas temem o que pode acontecer depois da morte. Porque no fundo você sabe que existe Deus.
Mesmo que tentem provar que ele não existe. Como os cientistas tentaram provar o tempo todo que a vida se originou sozinha no planeta. Hoje, eles chegaram à conclusão de que as condições para a vida ter se originado sozinha no planeta são tão remotas e tão impossíveis que eles estão começando a considerar a hipótese de uma civilização alienígena ter inseminado a vida na Terra. Quer dizer, mais uma historinha para quem quiser acreditar na ciência, porque em Deus eles não querem acreditar. Então eles tentam, de qualquer maneira, inventar alguma resposta que não seja a que está na Bíblia. Você se lembra da sua aula da origem da vida na Terra, o Big Bang, aquela explosão que gerou o universo, os fragmentos que ficavam girando em torno do Sol, foram se resfriando, aí as substâncias foram se juntando na Terra, as substâncias perfeitas, nas condições perfeitas foram se juntando, e aí aquela sopa de elementos virou uma célula que depois, com os milhões de anos, foi evoluindo e virou um ser unicelular, e aí depois foi evoluindo, e aquele ser foi se ramificando e dando origem a outros, e eles foram evoluindo, e milhões de anos se passaram, e aí nós estamos aqui hoje. Tudo muito criativo, né? Mas você já parou para perguntar, ok, aquela sopa de elementos toda perfeita, nas condições todas perfeitas, se juntaram sozinhos e geraram aquela célula que se dividiu e tudo, tá, ok. E as plantas, elas vieram de onde? De outra sopa de plantas, né? Virou o que? Uma célula de um girino? Não foi. Um animal? Não, é um vegetal. Como que elas se espalharam? Você já pesquisou quantas espécies de frutas, vamos falar só de frutas, por exemplo, existem no planeta? Se você pesquisar, você não vai conseguir encontrar um número de espécies catalogadas de frutas. Você vai achar várias listas inumeráveis de frutas, mas nem ideia de quantas existem no planeta o homem tem. Então, olha para você ver, isso aqui, ó, por exemplo, é uma maçã. Tá? Existem vários tipos de maçã, eu nem sei que tipo que é essa aqui. Tá? Mas, se você pegar essa maçãzinha aqui, tá? Deixa eu dar um espaço, se você pegar essa maçã aqui e cortar essa maçã, dentro dela você vai achar isso aqui, ó, essa semente aqui, pequenininha, deixa eu mostrar aqui melhor. Toda maçã tem 3, 4 sementes desse aqui, ó. Desse tipo aqui, ó, tá? Dentro dessa semente aqui, você tem o código com todas as informações necessárias para a árvore da maçã se reproduzir e gerar outras maçãs iguaizinhas a essa, com sementes, com os mesmos códigos dentro dela, com todas as informações que ela precisa para a reprodução, com todas as informações para a sobrevivência, se ela for plantada num terreno inclinado, como que ela tem que crescer alinhada com o centro de gravidade do planeta, ela vai virar, como que ela vai reagir aos ventos, às tempestades, ao calor, à estação, como que ela vai espalhar suas raízes para ela pegar o alimento da terra, todas as informações necessárias para a reprodução da espécie está nesse aplicativo aqui, ó, chamado semente. Isso aqui está dentro de toda maçã, toda fruta tem, a não ser aquelas que o homem alterou, todas elas têm a semente para se reproduzir. E aí você instala isso aqui no chão, instala esse aplicativo numa terra e ele reproduz sozinho. E ainda tem aquela, a maçã cai, apodrece, a fruta vai lá, apodrece, a terra e a fruta podre se combinam e aí ela nasce de novo e cresce e reproduz com outras frutas, né, sabendo exatamente qual estação do ano ela vai dar flor, qual estação do ano as folhas vão cair, qual estação do ano vai dar uma fruta. E tudo isso foi por acaso.
E o mais interessante é que, por uma coincidência enorme do acaso, claro, todas essas frutas, cada uma delas tem uma função importante no organismo do ser humano. Cada uma fornece uma quantidade de vitaminas que é super importante para o nosso organismo. Tudo se completa, tanto os animais que comem a erva, o capim, como o ser humano comendo as frutas, tudo se combina por acaso. Todas as vitaminas, você está gripado, pode ir lá chupar um limão que tem a vitamina. Cada fruta tem aquilo que você precisa. Então, isso tudo foi gerado por uma sopa de elementos, de substâncias, por acaso, que completou perfeitamente tudo o que você precisa. Essa sopa largada lá, assim, sozinha, foi se juntando. Isso é inclusive contrário à lei da termodinâmica, que fala que todas as substâncias deixadas por si mesmas tendem à decomposição e não ao rearranjo e à perfeição. Então, cada animal, cada árvore nesse planeta, cada substância tem uma função específica. Tudo funciona em harmonia. Na Bíblia fala em Romanos 1:20 que a criação, toda a criação, ela testifica a existência de Deus. Então, se você não quiser acreditar nele, mesmo depois de você olhar para tudo que Deus criou, tudo que foi feito, pelo menos seja honesto o suficiente para não ficar colocando a culpa em Deus. Esquece. Ele está lá no mesmo lugar de sempre, esperando você procurá-lo, porque tudo o que ele fez foi para você. Ele te deu uma escolha de fazer o bem ou o mal. Ele não te impede de fazer o mal e nem te força a fazer o bem. Mas ele sempre procura se aproximar de você, te ajudar, te aconselhar, te proteger. Mas mesmo assim, se você começa a considerar isso e fala, puxa, é mesmo, Deus, mas aí vem aquele pensamento de uma tragédia pessoal, ou até com um amigo, um conhecido. Eu vivo tragédias de amigos, pessoais, da minha família, dificuldades. E se você para e fala, puxa, mas por que Deus permitiu isso? É nessa hora que você tem que se lembrar que a nossa vida não é essa. Essa é só uma escola, é um tempo que a gente está passando aqui para aprender, para viver, para crescer com isso. E o que vem depois é que é a nossa vida. Nós somos seres espirituais, estamos temporariamente nesse corpo carnal, nessa terra. E quando a gente deixar esse corpo, nós vamos deixar as deformidades, as doenças, as deficiências, o mal que pertence a esse mundo, tudo isso vai ficar para trás. E nós vamos viver para a eternidade num lugar que não existe o mal. Na Bíblia fala que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas e vai nos recompensar por todo o sofrimento que nós passamos aqui. E nós não vamos nem lembrar disso daqui a 1000, 2000 anos. Daqui a 2000 anos, seus 80, 90 anos na Terra não vão nem ser uma grande questão. Na verdade, você vai lembrar deles como uma boa experiência, porque você vai estar tão realizado, tão feliz e tão completo lá, que os sofrimentos vão passar. Tem 2000 anos que eu estou aqui, meus 80 anos são nada. Depois de 5.000, 10.000 são nada. Passou. Então não se iluda. Não duvide, não perca o ânimo. Estude mais a Bíblia, leia sobre o que vem depois, sobre o nosso futuro, sobre o amor de Deus, e você vai ver que os problemas desse mundo vão perder a sua importância. Você vai descobrir que Deus tem muito mais para você do que nessa vida. Procura conhecer Ele melhor, se aproximar dEle com ou sem igreja, tanto faz. Procure ter um relacionamento pessoal com Deus e você vai ver que vale muito a pena. Muito obrigado.